Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo E bom? aí, tudo bem com você? Ai, tudo ótimo. Tô super animada para nossa live. Super Ai, que bom. animada. Obrigada, viu, por ter aceito o meu convite em cima da hora, assim. Então, muito É, obrigada por ter mais aceito o uma convite. vez, eu que agradeço. Gente, eu quero contar para vocês aqui que eu conheço a Vivi desde que ela começou lá. Eu fui da primeira turma dela do É Excelência. verdade. Já fui mentorada por ela várias vezes e ela é fantástica, né, gente? É mesmo. É verdade, gente. A Ângela confiou no marketing para festeiras na primeira turma, quando era um módulo só de atendimento, e veio acompanhando a evolução tanto do curso quanto do marketing para festeiras. E é uma pessoa muito querida, que eu tenho muito carinho e ela sabe disso. Com Bom, certeza. Angela, vou pedir para você começar então se apresentando. Gente, a Angela já foi profissional de festas e hoje ela está enveredando por novos caminhos aí. Angela, se apresente. Bom, gente, então, eu sou Ângela Quintão, eu sou arquiteta, sou administradora, trabalhei com festas muito tempo e depois, por essa paixão pelo conhecimento, né, pelo desenvolvimento humano, eu fui buscando, né, enveredando por esse caminho. A Vivi sabe, eu fiz uma mentoria, inclusive, quando eu estava nessa mudança de carreira, a Vivi me ajudou Uhum. muito. E hoje eu estou aqui, né, ajudando, né, me colocando à disposição para crescer e contribuir. Eu acho que é esse o nosso objetivo na vida, né? Acho que a gente tem que crescer e contribuir sem deixar que os nossos medos nos paralisem, né? É isso. E É isso. tirando todas as nossas ideias do papel. Acho Exatamente. Aí eu acho que a gente que veio é sim isso. para contribuir, para ser feliz. A gente já falou isso nas nossas sessões de mentoria, né? Lá, Sim, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Uai, eu acho que a gente veio desse mundo para ser feliz. Se a mudança trouxer essa felicidade que a gente está em busca, por que não? Né? Eu acho que a gente tem que ser aberto para mudança sim. Bom, Ângela, vou começar esse papo de hoje. Vamos começar falando dos medos, né? Os medos fazem parte da, é natural, né? O medo é natural. E aí eu queria que você começasse falando pra gente do que é medo, os tipos de medo, por que que ele causa, às vezes, ansiedade, angústia, enfim. bom, tem uma frase que eu até anotei aqui, que é do Steven Pressfield, que ele fala assim: quando a gente tem medo, é porque existe algo muito importante para a nossa alma. E eu acho que a gente começar pensando nisso, porque o medo é algo inerente, ele faz parte da nossa vida. O que a gente não pode deixar que aconteça é que o medo paralise a nossa ação. Né? E desde o tempo dos homens né, das cavernas, sabe, a gente tem aquela amígdala cerebral que é né, aquilo que nos protege, né, nos traz, a gente vê que, né, desde aquele tempo, quando ele saía para caçar, falei assim, dá para aquela coisa, né, de ou fugir, ou atacar, ou se defender. Então, isso acontece naturalmente, é fisiológico. Quando a gente, de repente, você está saindo na rua, você vê um carro passando rápido, você ouve aquela buzina, é instintivo. Você não pensa assim, eu tenho que sair dali, ou então estou saindo de algum lugar que está mais escuro. O próprio escurecer já traz aquela sensação assim, olha, pode haver algum perigo. Então, o Uhum. medo, ele nos protege, né? Sim. Só que quando a gente sente que ele começa a entrar num outro campo, né? Ele começa a bloquear a nossa ação, né? A paralisar a nossa tomada de decisão, a deixar que a gente fique, né, na estagnação, não consiga sair da nossa zona de conforto para agir, aí ele é muito prejudicial para a gente. E se a gente consegue olhar de frente para esse medo, né, sem deixar que ele, né, que ele nos paralise, porque o que é? A coragem, a gente gera coragem, a gente cria a coragem. E a coragem, como o próprio nome diz, é agir com o coração. Por isso que essa frase, né, do Steven Pressfield é tão interessante, porque quando o medo nos é algo que está lá na nossa alma, é algo que a gente quer muito, mas como ele é desconhecido, né, e é uma força poderosa, a gente fica, opa, peraí, será que eu vou ali? Será que eu não vou? E, claro, todos nós, assim, o meu medo é diferente do seu medo, que é diferente do medo né, de todo mundo. Uhum. Mas a gente tem vários medos que eu acho que são comuns a todos nós.
Sim. Por exemplo, a gente sempre, né, a gente sempre cria aquela expectativa, né? O que o outro vai pensar quando a gente começa a se expor, quando a gente faz, né, uma transformação de carreira, quando a gente tem um desafio, quando eu vou atender um cliente novo, ou quando eu estou num relacionamento, eu sei, nossa, o que ele vai pensar de mim? O que essa pessoa vai achar do que eu estou fazendo? E de Ou repente quando eu resolvo, ou quando eu saio de uma carreira promissora para fazer o que eu amo, né? Porque tem isso, eu deixo de ser advogada, eu deixo de ser arquiteta, eu deixo de ser algo que eu me formei para trabalhar com festas, para trabalhar com confeitaria, para trabalhar com o que eu amo. Né? Então a gente se preocupa com a primeira live, o que os outros vão pensar, como é que, né? Então, essa dá esse medo mesmo do novo também, né? Eu acho que a gente tem medo do novo, de algo que a gente nunca fez antes, né? exatamente, por isso mesmo, porque o medo, ele se alimenta do desconhecido. É E a verdade. gente que está acostumado, né, com aquele, com o ego, né, com o eu, assim, eu estou confortável daquela forma que eu estou. A Sim, partir do momento que eu me proponho algo novo, então que acontece algo externo, como isso que a gente está vivendo, né? sim. Isso gera um medo muito grande na gente, porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Uhum. O medo, ele é muito bom, porque, de alguma forma, né, ele ativa todos os nossos sentidos, a gente fica mais alerta. Só que o que a Uhum. gente não pode deixar é isso. É que ele tome conta dos nossos pensamentos, ele mude o nosso comportamento, Sim, sim. né? E E nos aí, paralise e não nos permita buscar aquilo que vai realizar um sonho, aquilo que vai nos deixar mais felizes, aquilo que vai nos realizar como pessoa e como profissional, né? E, Ângela, como é que a gente faz, então? Estou com medo, estou me sentindo paralisada, o medo está me atrapalhando para fazer algo que eu quero muito fazer. Como que a gente lida com essa situação, com essa emoção? Como é que a gente transforma isso em ação? eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir olhar, porque eu vou até ler de novo aqui, porque tem um livro que é muito interessante, gente, e isso independente se é para o lado profissional, pro lado emocional, é o livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. E Uhum. eu anotei duas frases dele aqui, que eu acho importantíssimas. A primeira vez que eu li esse livro, eu tinha 18 para 19 anos, eu já li 4 vezes, e cada vez que eu leio, parece que ele está falando para mim naquele momento da minha vida. Então, olha Uhum. só, olha aqui uma frase aqui, ó. Esteja disposta a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida. Porque não é quando a gente quer, é quando acontece. E então você tem que estar disposta a. E eu acho que isso depende muito de você querer conhecer, saber quem você é. Porque qualquer mudança que a gente busca, né? Não existe transformação sem ação. Perfeito. E Que é excelente. Não exatamente existe transformação sem ação. aquilo. Transformação sem ação é ilusão. Vai ficar no campo imaginário. Uhum. E a outra frase aqui, olha. Tome consciência de que onde há maior resistência para mudar é exatamente a área onde você mais precisa mudar. Então, quer dizer, a gente coloca uma resistência. Ah, não, isso aqui não, isso aqui não. E de E às vezes a repente, gente não quer olhar também, né? A gente coloca lá embaixo do tapete, a gente não quer olhar para aquilo, a gente esconde. exatamente, porque o nosso instinto natural, o que, que é? É nos proteger daquilo que a gente acha imperfeito em nós. E a partir Uhum. do momento que a gente se coloca vulnerável, que a gente se expõe, aquilo deixa de ser aquele monstro, né? Aquela coisa grande. Até mesmo Uhum. porque quando você entra naquilo, de repente você está ali de fora, olhando, pensando, ai, mas eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou dar conta e tal. E quando você começa a participar daquilo, você começa a agir, você se movimentou e você já consegue olhar de um outro ângulo. Então, a Sim, sua própria perspectiva, ela muda. sim. Porque a gente já. Opa, eu tô dentro daqui, não. Isso aqui não é tão grande assim quanto eu imaginava. Uhum. Né? E entra aí muito essa coisa de. Né, da gente se expor, de ser vulnerável. A gente só vai conseguir acertar se a gente errar. É verdade.
E se a gente, na verdade, a gente só vai conseguir acertar se a gente se expor ao erro. Porque muita Exatamente. gente não É, acerta porque não se expõe ao erro. E a gente também tem muito medo de errar. Eu acho que esse é um grande medo também. Além do medo de se expor, além do medo de não dar certo, a gente tem medo de errar. Porque eu acho que culturalmente a gente não valoriza o erro. O que eu acho uma falha tremenda, porque o erro e o medo, na verdade, o erro ele faz parte do processo. E daí o medo de errar, ele não faz sentido. A partir do momento que o errar faz parte de todo o processo de aprendizagem, de crescimento e tudo mais. Então, não adianta eu ter medo de errar a partir do momento que o erro faz parte do processo, né? E isso as pessoas, por medo de errar, acabam não fazendo, não se colocando em ação e daí não se transformam. E aí entra num processo até de frustração muito grande, né? verdade. E é aquilo, né? Quando a gente começa a entender que o erro é apenas um caminho que não deu certo, né? Exato. Eu falo assim, ó, de repente não é mudar de caminho, é só fazer um ajuste ali, dar um contorno, mas é só fazendo, né? Agindo, que a gente falou desde o início, né? Com a ação, que a gente Sim, chega lá. Mas assim, sim. voltando ao assunto dos medos, né? Falando dos grandes medos, né? Que o primeiro, eu acho que esse, assim, né? Todo mundo é o medo da não aceitação. Essas questões que a gente traz mesmo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta, eu não vou, e acaba a gente se auto-sabotando Uhum, para não ter que lidar, né? Para não ter que se expor mesmo. Né? uhum. A outra coisa é que a gente tem muito medo da falta. Né? E aquilo que a gente até conversou um pouquinho mais cedo, que às vezes a gente Sim, coloca a nossa atenção naquilo que a gente não tem, quando na verdade a gente tem tanta coisa boa, né, para a gente tem tanta coisa boa para oferecer para o outro, mas a nossa atenção está sempre no que está faltando. é verdade. A gente olha mais para o que falta do que farta. É isso a frase mais que Exatamente você me aquilo. falou? A gente olha mais para o que falta do que aquilo que farta, aquilo que a gente tem fartura, aquilo que a gente tem até para valorizar, explorar, né? Mas isso também vem. O pessoal tá fazendo alguns comentários interessantes aqui também, que a gente, desde muito criança, a gente é julgado pelas falhas, né? Exatamente. E aí, com Exatamente. isso vai trazendo uma série de julgamentos no decorrer do tempo e a gente não se permite falhar, né? A gente não quer falhar de nenhuma forma, né? E daí, e com esse medo de falhar, a gente olha mais para aquilo que a gente não tem do que para aquilo que a gente já tem e pode ser valorizado e potencializado nas nossas decisões. E aí é aquilo que você falou, né, que comentaram desde criança, porque, na verdade, assim, o feedback, ele é muito importante. Sim, Só que feedback, a gente confunde muito, porque a crítica, ela é apenas o olhar do outro sobre sim. um determinado fato, né? E fala mais do outro do que de você. Exatamente, exatamente. Principalmente quando a crítica é um julgamento. Né? Outro dia eu estava vendo até uma palestra do Murilo Gun com aquela, esqueci o nome dela agora, mas ela fala assim, vou lembrar, com a Rafa Brits, que ela fala assim, Sei. todo julgamento é uma confissão. E na Perfeito. verdade, Eu assisti é essa isso mesmo. entrevista, esse bate-papo deles. É. E em uma frase, é isso. Né? Se a gente está julgando aquilo que a gente presta atenção, a gente só reconhece o que existe em nós. É verdade. É aquilo, né? Assim, ó, bateu, doeu, pega que é seu. É perfeito, é isso aí. Muito bom. Então, e falando disso, né, que a gente falando desses medos, a gente falou, né, de alcançar, de chegar lá e do erro, e eu acho que tem muito a ver com o sucesso, que cada um cria a sua visão também do que é sucesso, né? Eu tenho Sim, a minha, você tem a sua, cada um aqui tem a sua visão, mas ao mesmo tempo a gente coloca o sucesso, sempre que tem essa imagem de sucesso, a gente lembra aquela imagem assim de uma pessoa no topo, e talvez de repente a pessoa está isolada, ou está com muita responsabilidade, ou está com muito trabalho, muitas demandas, muito. Então, ao mesmo tempo que a gente quer o sucesso,
a gente também tem medo de se tornar escravo daquilo. Mas a gente entende que sucesso é fazer essencialmente, fazer assim, né? Principalmente fazer o que é importante para a gente, o que vai te trazer realização, você começa a entender que se você tem sucesso, você tem mais autonomia, e isso te traz maior liberdade de ação, de comunicação, né? De diálogo, tudo. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa palavra do sucesso de uma coisa lá do pedestal e, né, hoje, mais do que nunca, a gente vê que sucesso é estar do lado das pessoas que a gente ama. Com certeza. É você poder, né, hoje sucesso é poder dar um abraço apertado, né? Sim. Sim, estar perto de quem a gente ama. E sabe que tem um outro detalhe também que eu acho legal, agora que você falou de sucesso, que a gente nem chegou a falar disso antes, mas eu acho que o que você está falando é importante a gente falar da importância de curtir o caminho, de curtir o processo. Por quê? Às vezes a gente tem a ideia de que eu serei bem-sucedida quando eu tiver 10 festas por semana. Eu serei bem-sucedida quando eu tiver um prolabore de 20 mil reais por mês. Eu serei bem-sucedida quando eu for feliz com alguma coisa. E, na verdade, a medição de sucesso, de felicidade, de alegria, tem que ser no dia de hoje com o que a gente está fazendo hoje. Exatamente. E a gente tem que curtir o processo, né? Uma vez eu usei muito em sala de aula um documentário de Harley Davidson, onde eles entrevistavam os harleiros, né? O pessoal que anda de moto de final de semana. E eles têm uma tribo muito forte, né? E um vínculo com a marca muito forte. E aí entrevistam algumas pessoas e alguns harleiros, e daí falam assim, falam, qual foi o lugar mais distante que você chegou com a sua Harley, né? Assim, mas, cara, por que você não foi de avião pra lá? Você foi de moto até lá? Eu falei assim, não, cara, chegar lá é um detalhe. O lance mesmo, era um carioca falando, o lance mesmo é a viagem. É o caminho, é o trajeto, né? E eu usava até essa fala dele como um exemplo. Gente, é isso, a vida. Não adianta quando a gente chegar lá no destino, naquilo que você pensa, porque às vezes quando você chega lá, você fala, ai, nem era tudo aquilo que eu imaginava. Então é melhor você ter curtido o processo, para quando você chegar lá falar, olhar para trás, e até a Mônica comentou aqui, olhar para trás com gratidão pelo caminho que você percorreu, do que simplesmente você chegar lá e ver que não valeu a pena. Então, ou o caminho vale a pena, para que mesmo quando você chegar lá, você fala assim, nossa, era só isso? Nem era tão grande assim, o gigante não era tão grande assim, e eu cheguei, e valeu a pena, porque o caminho valeu a pena. Né? Então, eu acho que isso, apreciar o caminho, o dia a dia, o teu esforço. E eu falo isso, agradeça todo dia um pouquinho que você andou no dia de hoje. Agradeça ao final da semana um pouquinho que você andou durante a semana. Porque depois de um ano, quando você olhar para trás, você já andou um monte, assim. Então, essa questão do sucesso e do medo do sucesso, tem gente que tem medo do sucesso. Tem medo de ser bem-sucedido, né? Exatamente. Eu acho que também vale a pena a gente reforçar. Teve até uma pergunta aí para trás da Margarete, que ela até colocou isso, né? Como controlar o medo. E na verdade, eu acho que está muito ligado a isso que você falou, que é você estar presente, no momento presente, né? No aqui e agora, que é exatamente esse curtir a jornada. E uma outra coisa, que eu falei há pouquinho tempo atrás, quando você se coloca vulnerável, quer dizer, nós somos os piores juízes de nós mesmos, né? Porque a gente se cobra demais e quando a gente se coloca vulnerável e a gente começa a ser mais gentil com a gente mesmo, é uma excelente forma da gente controlar o nosso medo. Ou então, a forma clássica, né? Que é respira. Respira. Pode parecer uma coisa, né? É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Porque, né, você vê que quando você começa a falar, a primeira coisa, né, quando tá todo mundo lá nervoso, a primeira coisa que você fala, calma, respira, respira, respira. Se alguém machuca, você fala, chega, respira, respira. Então, quer dizer, na medida que você começa a respirar,
né? Automaticamente você começa a oxigenar mais o seu cérebro e tudo vai se E acalmando. você também vem para o momento presente, né? Quando você respira, você vem para o momento presente. Porque Exatamente. normalmente quando falta o ar, é porque a gente tá com uma ansiedade, né? É algo que a gente não tá controlando. E aí, quando eu acho que você respira, você volta para o momento presente. E é por isso que a adrenalina dá uma baixada, né? É. Aí tá, né? Tiveram mais outros aqui, né? Falando das críticas no decorrer do caminho. E é isso. E a gente tem que entender uma outra coisa, né? Que a gente conversou mais cedo, rapidinho também, né, Vivi? Que às vezes a gente acha que aquele caminho é o certo, a gente fica insistindo numa coisa, porque, né, quem faz parte aqui da lista de transmissão do Vivi, ela mandou, né, foi ontem, se não me engano, né, que você fez uma reflexão sobre Mas começar foi só para os e alunos. finalizar. Aquela reflexão foi só para Exatamente. os alunos. Nem todo mundo recebeu. Porque a gente faz muito isso, né? A gente não finaliza o que a gente começa. Mas a gente tem que entender que, assim, a gente precisa finalizar, mas às vezes a gente está insistindo numa coisa que a gente sente que não faz bem pra gente. A gente sente que às vezes você está fazendo aquilo para agradar o outro, para não receber críticas, para não. Sim. Então, você está tirando o seu foco daquilo que é importante para você e colocando mais uma vez no foco do outro ou nas expectativas do outro. Então, persistir, ir até o final, é naquilo que você sabe que vai te trazer crescimento. Que fala assim, isso vale a pena? Sabe? O que isso vai trazer para mim? Porque quando traz para você, automaticamente traz para as pessoas, né, ao nosso redor. Se Sim. faz bem para mim, vai fazer para as pessoas ao meu redor. Da mesma forma que se eu começo a me sentir incomodada com muita coisa, porque é muito mais difícil você falar sim do que falar não. Sim. Às vezes a pessoa te pede, mas você sabe que é aquilo, mas aí você não consegue, você fica. E de repente, né, isso aí também é algo que paralisa. A gente tem que aprender a falar não, falar não. Sim. Com certeza a gente tem que aprender a falar. Sim, com certeza a gente tem que aprender a falar não. Porque eu falo que cada sim pequeno que você dá, você fala pro outro, você está fazendo um não gigante para você. Né? Quando você está falando um sim que você não está disposta, que você vai ver que aquilo não faz sentido para você, na verdade você está falando um grande não para você mesmo. Então eu acho que isso também a gente tem que se policiar para ver se aquilo vai fazer parte do caminho que a gente escolheu percorrer. Se não fizer parte, é não. E teve uma outra coisa que quando você estava falando, que eu achei muito interessante, que eu não me lembro como você falou, mas é a gente, assim, valorizar cada passo que a gente dá, porque às vezes eu começo, eu quero fazer uma coisa, aquilo é difícil para mim. Na medida que eu consigo, que aquilo já se tornou habitual, eu passo a não valorizar tanto aquela vitória. Então, assim, é importante a gente sempre celebrar as pequenas conquistas, porque isso vai trazer, né? Vai nos trazer mais motivação. Sem dúvida. Para que a gente continue na nossa jornada. Sim. Eu falo que a cada conquista a gente tem que celebrar. Exatamente. Porque, você vê, voltando à criança, né? Um bebezinho, ele aprende a andar, mas primeiro ele engatinha, ele cai, são aqueles micro sucessos, até ele, de repente, levanta e sai andando. E por que a gente quer fazer isso? A gente olha, eu quero chegar lá. Mas como que eu vou chegar lá? Em tudo. Engatinhando. É isso aí. E, Ângela, agora vamos começar a falar de se colocar em ação, né? Porque, assim, a questão de respirar, do momento presente, de se colocar em ação para ser transformado. De que outra coisa, acho que antes da gente falar de tirar a ideia do papel, eu acho que é legal da gente falar de até que ponto. Eu falo muito uma frase e eu quero saber a sua opinião sobre ela. Eu falo assim aqui, muito. Tá com medo? Vai com medo mesmo.
Eu falo muito isso. Eu tenho duas frases que quem me segue aqui há bastante tempo e acompanha minhas lives, eu tenho duas frases muito características que eu, enfim. Uma é, tá com medo, vai com medo mesmo. E outra, continue a nadar, né? Eu falo, continue a nadar, vai, vai. Mas Vivi, tá rolando uma pandemia, continua a nadar. Mas eu tenho medo, vai com medo. Vivi, eu tenho medo de fazer stories, faz stories com medo. Vivi, eu tenho medo de atender a cliente, atende a cliente com medo. Você concorda com isso? Qual que é o limite dessa questão do medo, da coragem? Eu queria que você falasse um pouco disso. Concordo plenamente, é exatamente aquela frase que eu comecei, porque quando a gente sente medo, eu acho que é algo que está lá no fundo da nossa alma. Uhum. Exatamente, né? E a palavra coragem, ela significa exatamente isso, né? Agir com o coração. E age de agir. Então, gerar coragem sobre o medo é agir sobre aquilo que está falando na nossa alma. Uhum. Então, sempre, o medo, ele é muito importante, porque ele está falando sobre alguma coisa que mexe de verdade com a gente. Uhum. Por isso que a gente precisa se colocar em ação para começar a olhar com outra perspectiva e, a partir daí, continuar, né? É a velha história, né? Keep walking. Keep walking, é isso. E eu coloco aqui no continue a nadar, né? Eu só adoro mesmo e falo, vai lá, continue a nadar. É isso aí. Muito bom. Bom, então, gente, a questão eu falo, olha só, a Joyce, minha aluna, tá falando assim, ela fala muito, tá tudo bem. Eu também falo isso, muito. Eu falo assim, tá tudo bem. Mas o circo tá pegando fogo. Tá tudo bem. Vivi, eu não aprovo o projeto. Tá tudo bem. Eu falo bastante isso também. Porque, e essa coisa do tá tudo bem, pra mim, não, você sabe com quem eu aprendi o tá tudo bem? Você sabe? Paula Abreu. Paula Abreu. Que, inclusive, gente, fui eu que indiquei a Paula Abreu. Que é uma coach. E hoje a Ana eu fui também na primeira turma dela. Escolha sua de coach, né? Primeira turma de coach dela, Escolha a Sua Vida. Pois é. E isso eu herdei dela quando eu acompanhava mais, e daí te indiquei. Hoje você é certificada por ela, né? E toda vez que eu falo isso pra mim, me acalma. Quando eu tô ansiosa por alguma coisa correndo, eu falo, tá tudo bem. E isso, pra mim, me acalma. Então, eu compartilho isso aqui com as meninas, né, que me acompanham. Então, também tem essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, continue a nadar e tá tudo bem. É aquele negócio. E até, inclusive, se a gente fala assim, né, vou falar dos dias de hoje, porque a gente tem vivido, né, muito essa ansiedade, essa incerteza. E assim, a gente não fica sempre bem. E claro. Negócio, e tá tudo bem não estar bem. Né? Isso, o que a gente não pode deixar é que isso prossiga, né? É como se fosse assim, eu não tô bem hoje. E ok, mas amanhã é outro dia. Amanhã eu vou e começo de novo. O que a gente não pode é entrar nessa e falar assim, ou então tá tudo bem demais, né? Aquele olhar. Eu gostei muito, eu vi a professora Lúcia Helena Galfão falando uma coisa. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou muito otimista, eu sei que vai ficar tudo bem. E fala assim, mas é aquele otimista que assim, né? Eu sei que vai ficar tudo bem, mas eu tô lá. Tô esperando. Sem fazer nada. Sem fazer nada. E quem não faz nada, vai ficar para trás. Então ela colocou uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou assim, eu sou uma realista esperançosa. Sim. Quer dizer, sim. Eu também. Eu tenho essa linha de pensamento. Eu sempre falo, eu sou otimista, eu não sou poliana. Eu não vejo só o lado bom das coisas. Eu sou realista. Eu sei que o negócio tá pegando, que não tá fácil, tá difícil para todo mundo, tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Mas eu tenho uma visão otimista das coisas. Porque senão também você vai ficar parada, paralisada, esperando o que acontecer. Porque às vezes quando as pessoas me falam assim, Vivi, eu tô esperando tudo passar. Tudo o quê? Passar o quê? Esperar o quê? Sendo que hoje você pode fazer algo de diferente. O quê? Não sei, mas que eu tenho certeza que tem algo de diferente para fazer, que você pode fazer no dia de hoje. Sei lá, aprender algo novo, ler um livro diferente, né? Crescer profissionalmente, se capacitar, renovar teu portfólio, falando da parte de festas aqui, renovar teu portfólio, fazer fotos novas, aprender a fotografar para fazer fotos para o seu Instagram.
Enfim, né? Então, essa coisa do parar e esperar me incomoda profundamente. Porque daí acho que já não é mais uma visão pessimista ou realista. É uma letargia que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Exatamente. E se a gente for pensar, né, que o nosso tempo, né, junto com a saúde, né, são os bens mais preciosos, um dos bens mais preciosos que a gente Sim. tem, né, João? Né, você esperar, você está deixando simplesmente o seu tempo passar. Pois é. Né? E aí, e o tempo, né, ele é finito. Né? Ele é finito. Falar assim, ó, eu vou guardar um pouquinho de tempo aqui que eu vou usar ele logo ali. Não dá. Já foi. O tempo é perecível, já foi. O minuto atrás ele já não existe mais, né? Então, o que a gente tem que usar é agora, já é o que temos, né? Exatamente. E temos que usá-lo da melhor forma. E a outra coisa que você falou também, que eu acho interessante, assim, né? Dessa coisa, assim, de buscar novos conhecimentos. Inclusive, assim, aí eu falo assim, eu trabalho com festas, eu vou olhar só as coisas de festas. E, de repente, se eu começo a prestar atenção, eu estou nesse momento, eu faço... Estou estudando festas, mas eu trabalho com festas, mas eu vou fazer um curso sobre moda, ou vou ver qual solução um cientista, sei lá o quê. Mas a gente olhar uma outra área, de repente, é o que vai trazer aquele insight que você Isso é repertório. Inclusive, para quem trabalha arquitetura, festas, design, moda, todo mundo que tem um olhar estético tem que desenvolver repertório. E assim, o cara da moda, ele não olha só para moda. O designer, ele não olha só para o design em si, né? São vários inputs e isso, para quem trabalha com festas, também é fundamental. Porque às vezes a tua inspiração para a festa vai vir de uma vitrine, vai vir de um filme, vai vir de um livro que tem... Né? Eu falo, às vezes, eu tive a curiosidade algumas vezes de ler a história do filme infantil, mas de ler, de pegar o livro e ler. É um olhar, e o livro tem uma riqueza de detalhes que muitas vezes o filme não tem. Exatamente. Então, é outro input, é outra informação que vai entrando para você trabalhar aquela ideia, aquele conceito. Então, também trabalhar repertório, aproveitar esse momento para trabalhar repertório é uma baita de uma ideia, inclusive. Sim, e desenvolver, eu brinco muito, né, que a gente fica sempre assim, né? O meu mindset, eu falo assim, a gente também tem que desenvolver o look set, porque às vezes tá tão no piloto automático. Perfeito. Mas você já reparou? E, sabe, eu penso muito nisso, às vezes eu saio saía dirigindo, né, nessa correria, quando eu vejo, eu já chegava no lugar, eu falei assim, nossa, eu nem vi por onde eu passei. Então, a gente está tão acostumado a fazer as coisas... No piloto automático. No piloto automático. Então, a gente precisa desenvolver, né? É o look set. Muito bom. Adorei. Trabalhar, olhar. Tem mindset e tem look set. Adorei. Vou incorporar agora. E aí, a gente, então, mexendo nessa coisa de repertório, temos um sonho, temos um projeto, mas está na cabeça. Agora, a gente tem que realizá-lo. E aí, né? Eu separei alguns passos, mas aqui eu quero que você vá comentando comigo aqui de como é que a gente pode ajudar as meninas. Aí aqui eu acho que assim, a gente tem gente aqui que quer trabalhar com festas e não está trabalhando ainda, então tem medo, receio, insegurança de como trabalhar. Tem gente que já trabalha, mas que quer se reestruturar, reformular, mudar de segmento de mercado e coisa e tal. E tem gente que está super feliz, super realizado, mas que está com medo de fazer o negócio crescer, né? De expandir e tal. E, claro, medo do momento que a gente está vivendo, insegurança e tal. Então, assim, eu separei aqui alguns passos bem básicos para que a gente consiga se colocar em ação, né? Para, então, nos transformarmos e agirmos com o coração. Porque é isso que é coragem. Eu amei essa definição que a Ângela trouxe pra gente aqui. E, gente, o primeiro passo para tirar as coisas do papel é justamente colocar no papel. Porque a gente fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas fica muito no nível das ideias. Exatamente. E eu acho que é importante a gente trazer para concretude, assim, tornar aquela ideia algo mais concreto. E aí, então, colocar no papel mesmo, né?
enfim, no computador, no seu, mas você tem que depositar aquelas ideias, documentar aquelas ideias de alguma forma, né? E explicar com uma riqueza de detalhes o mais detalhado possível e visualizando. Eu acho que a questão da visualização também, não sei se você faz esses exercícios de visualização, Sim. eu acho fantástico, assim, é você já se imaginar naquele estado de felicidade, de alegria, de realização. E eu acho que nesse momento aí que você falou, né, de colocar tudo no papel, eu acho que a gente não pode, como é que eu falo assim, né, se não, não é boicotar a palavra, mas assim, sabe aquele brainstorm, assim, você tem que colocar... Sim, deixar vir. Deixar fluir. Depois, a gente pega e faz a seleção. Isso, das ideias. As ideias surgem das coisas mais absurdas. Se fala assim, se alguém tá falando assim, mas você é louca? Então, assim, quando você ouve isso, você fala assim, opa, aí tem. Então, você já pode parar, que aí fala assim, daí vai sair alguma coisa boa. Exato. Inclusive, o segundo passo... E o segundo passo é exatamente conversar com as pessoas sobre a sua ideia. Sim. Por duas razões. Para ter esse feedback que você está falando agora, que é, a pessoa está achando que eu sou louca, aí tem, é para isso que eu vou olhar, né? E também porque quando a gente tem alguma ideia, coloca isso no papel e num segundo momento, logo depois do primeiro, né? Não é também esperar colocar a ideia no papel hoje e voltar a falar dela daqui a um ano. Não, é se colocar em ação. É conversar com as pessoas, você se compromete. Quando você diz que você vai, eu vou abrir uma empresa de festas, eu vou estruturar, eu vou melhorar meu portfólio, e você conta isso para o seu marido, para sua mãe, para sua melhor amiga, para tua vizinha, numa live com as suas clientes, não importa. Na hora que você coloca isso para o mundo, eu acredito que acontecem algumas coisas. Primeiro que você tem que... Já sem gritar isso. O compromisso público, ele é fundamental. É fundamental. E aí, quando eu falo que eu tô aqui toda quarta-feira às 21 horas. Eu assumi esse compromisso público. Tem quarta-feira que eu tô cansada, que eu tive um dia complicado, mas eu assumi um compromisso. E se eu assumir, eu vou cumprir. E tem uma outra terceira coisa que comigo, eu acredito nisso, que eu acho que a gente é energia e o mundo é energia, né? O universo conspira. Então, na hora que você joga para o mundo aquela tua ideia, aquilo que você está imaginando e tal, o universo, ele mexe os pauzinhos dele lá. Para a coisa se tornar ainda mais concreta. Ou até mesmo para te mostrar. Não vai por aqui, vai por ali. Mas você só vai poder ver até possíveis caminhos quando você joga para o universo. E quando você compartilha isso com o universo e com as pessoas próximas de você. É interessante isso da visualização que você colocou, de visualizar, sentir. E eu acho que isso fica muito claro se a gente comparar, por exemplo, assim, na hora que a gente está vendo um filme. Aí, seja um filme de amor, um filme de terror, um filme... Você está vendo aquilo, você sabe que aquilo não é real, mas o seu cérebro, né? Você sente as coisas, você entra dentro daquela cena, você sente como se você estivesse ali. Então, assim, você sente aquela emoção. Sente a emoção. E o nosso cérebro, ele não distingue o que é. O que é verdade e o que não é. Então, a partir do momento que você visualiza, você sente, você começa a sentir, né? Você tem a emoção daquilo, você comunica aquilo. E isso é um círculo. Né? Sim. Você colocou no papel, né? Escreveu, selecionou aquilo, começou a pensar, a visualizar, aí você sente, de repente você está agindo de acordo com o seu sentimento, as pessoas veem você comunicando aquilo e esse círculo vai se retroalimentando. Retroalimentando, exatamente. Perfeito. Muito bom, sensacional. Terceiro passo, menos perfeição e mais ação. A gente não precisa, né, ter, para quem trabalha com confeitaria, a gente não precisa ter a batedeira de última geração. Para quem trabalha com decoração, você não precisa ter o acervo mais lindo, né? Então, não adianta a gente esperar o melhor momento, a perfeição, porque ninguém começa perfeito. Ninguém. E, na verdade, a perfeição não existe. Porque quando você atingir o nível de perfeição que você quer hoje, já vai ter um outro.
superior àquele inicial. Então, ir caminhando, evoluindo e se colocando em ação, você vai estar muito mais próximo a cada dia que passa daquilo que você acredita, que é o ideal e é onde você quer chegar. E quando você chegar, você vai ter uma montanha mais alta para alcançar, para galgar, para escalar, né? Então, menos ação e menos perfeição e mais ação, eu acho que esse passo aqui, ele é crucial para quem quer tirar uma ideia do papel. Porque tem muita gente que deixa a ideia no papel porque espera ter dinheiro para começar, espera ter a ferramenta, espera ter a loja, espera. E não espera. Se coloque em ação hoje com o melhor que você tem. Não tem acervo, aluga. Não tem a batedeira X, faz com a batedeira Y. Não tem a silhuete, faz com a tesoura. Mas faça. Exatamente. Né? É o velho feito é melhor que perfeito. É, desde que bem feito. Desde que bem feito. Ótima! Sabe por quê? Outra coisa também que eu acho legal a gente falar, que é assim, faça o seu melhor. Porque às vezes as pessoas, essa frase, feito é melhor do que perfeito, ela é verdadeira, mas tem um lado dela que me incomoda um pouco. Porque tem gente que faz qualquer coisa, não faz o melhor que poderia fazer. Faz algo de qualquer jeito e diz, feito é melhor do que perfeito. E aí, eu já falo que não. Feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Desde que você consiga fazer o seu melhor, sem ser no relaxo, entendeu? Verdade. Né? Eu sou uma pessoa muito detalhista e muito chata, muito criteriosa para algumas coisas. Então eu falo assim, vai fazer na tesoura, mas tem que ser bem cortado, entendeu? Você pode não ter a silhuete, mas eu quero que a pessoa, na hora que vê meu recorte lá, vai ficar em dúvida se eu cortei na tesoura ou se eu cortei na silhuete, de tão bem cortadinho que tá. Então, é desenvolver a melhor técnica, né? Com aquilo que você tem. Então, tem até vários vídeos, né? Tem um pintor muito famoso que não tem as mãos. E ele pinta com os pés, né? Uhum. Então, se eu hoje fosse pintar com os pés, eu não teria condições. Mas ele conseguiu fazer quadros belíssimos com os pés. Então, ele fez um trabalho muito bem feito com o que ele tinha condições de fazer. Sabe assim? Então, é isso. E nessa pandemia, a gente está vendo casos lindos, né? De educação, da professora que viaja 70 quilômetros e vai dar aula pro menino embaixo da árvore, a 5 metros de distância um do outro. Cara, não é a melhor aula, não é o melhor jeito, mas é o melhor que ela consegue fazer. Então, é isso que eu acho também que é legal a gente frisar, né? Menos perfeição, mais ação e melhor do que você conseguir fazer de melhor, né? Dentro disso também, passo 4, definir prioridade. Não dá para a gente começar na confeitaria tendo uma linha de produto de 50 itens diferentes. Maçã do amor, mais chocolate, mais bombom, mais bolo, mais isso. Não, começa com suspiro. Depois acrescenta o pirulito. Exatamente. Depois vai para trufa. Então, começa pequeno. Começa a beber, não é? Depois você engatinha. A própria palavra é prioridade, né? Você não pode ter 15 prioridades. Não, porque daí deixa de ser prioridade, né? Prioridade. Deixa de ser. Então, é exatamente isso. E uma coisa dentro disso também, de fazer, né, que tem a ver com o perfeccionismo também, é aquilo, é você estipular um prazo. Porque na medida que você estipula um prazo, você sabe que você tem que cumprir fazendo o seu melhor dessa forma, né? Aquelas, eu acho que ainda entram os 5 pontos de uma meta, né? Que quando a gente estipula uma meta, primeira coisa, ela tem que ser positiva, né? É algo que realmente faça bem pra gente, que seja bom e que vá trazer crescimento. A outra coisa, tem que ser bem específico. Porque você fala, né? Exatamente, vamos usar o caso do bombom, né? Eu vou fazer um bombom de morango. Eu vou usar tais ingredientes. Tá específico ali, eu vou definir o meu prazo, até tal, ela tem que estar no meu controle, porque sou eu que vou fazer, não é uma coisa que eu vou depender do outro, e fazer bem,
para, né, para mim, para as pessoas ao meu redor. Então, se Sim. você pensa em algo que você deseja fazer, que é positivo para você, é específico, você tem um prazo, está no seu controle, faz bem para todos ao seu redor, você conseguiu definir uma meta para você. E aí Sim, você vai perfeito. e faz. Sim, a boa e velha meta smart, né? Meta Smart, exatamente. É, muito bom, é isso. E você sabe que dentro disso que você falou, seria o meu quinto passo, que é roteirize o seu processo. Coloque em etapas, né? Então, é o bombom de morango? É isso. É essa a minha meta, é esse o objetivo, é isso que vai fazer bem para as pessoas nesse momento, é isso que elas querem. Inclusive, uma dica que eu dou é pergunte para a sua audiência, para suas potenciais clientes, o que elas querem. Porque às vezes você está querendo já começar com decorações gigantescas, mesas de 8 metros, quando as clientes agora querem uma pocket party. Né? Exatamente. A festa no carrinho. E que é algo que, de repente, de um dia para o outro, você conseguiria colocar em prática, né? Então, essa questão de definição de metas e de roteirizar o processo, de definir etapas e de ir cumprindo etapa por etapa, também facilita muito essa questão, porque às vezes o grande, ele é muito distante do hoje. Exatamente. Mas na hora que eu começo pequenininho e vou conquistando, vai chegar um momento que eu terei conquistado grande sem sofrimento. Porque tentar de cara ter uma empresa grande, ter um negócio grande, ter condições de fazer festas grandes, grandes pedidos, grandes encomendas de grandes clientes, vai te assustar, vai te deixar insegura, vai bater o medo e vai te paralisar. Mas começar uma festa pequena, para 10 pessoas, uma mini decoração, uma quantidade pequena de doces, uma quantidade pequena de personalizados, para isso você vai dar conta. E depois você vai ampliando. E daí, quando você for olhar, perceber, você fala, caramba, hoje eu já consigo fazer uma festa para 200 pessoas, para 300 pessoas, porque você foi crescendo organicamente e respeitando cada etapa desse processo. E falando nisso, né, do pequeno, do aquilo que você é bom, porque a gente tem ouvido muito falar, né? Ah, é a hora de reinventar. A gente sabe que em toda crise tem uma oportunidade. Mas aí é pensar assim, né? Em que eu sou bom de verdade? O que eu faço bem? O que quando eu faço, as pessoas estão sempre me elogiando? O que para mim é fácil fazer? Fácil não no sentido de, eu vou lá e faço, mas né, que eu tenho propriedade. Exatamente, para fazer aquilo. Então, é eu explorar isso onde eu sou bom, nesse meu meio, e fazer assim, o que daí eu posso acrescentar o meu tempero especial? O que daí eu posso colocar um toque que é só meu? Daí vem as ideias, porque o diferencial é aquilo que, né, que eu... até a gente falou isso por telefone, né? Que eu estava falando assim, se for pensar na indústria automobilística, aí eles lançam um novo modelo de carro. E de repente você fica doido para trocar, ou o celular, né? Lançou um novo modelo de celular. Aí você pega o modelo antigo, o que o novo modelo tem? Ele é igualzinho ao antigo, com um pequeno diferencial. Então, para a gente se diferenciar, a gente não tem que fazer nada grande. Só que é fundamental que a gente saiba contar uma boa história. Porque o que eles fazem? Eles despertam. O marketing é despertar, né, o nosso desejo. E tipo, como que você desperta o desejo? Você conta uma boa história. Por que desde sempre as histórias, né, é aquilo que te conecta. Que te conecta. Então, né, é saber você pegar o que você é bom, colocar o seu tempero, usar a criatividade, né? Pensar fora da caixa, coloca ali e conte uma boa história. Não tem erro. Perfeito. Né? Muito bom, muito bom. É o seu tempero. E aí o que você falou das perguntinhas do propósito, né? Eu falo muito isso aqui. Quando você quer começar alguma coisa, para um momento de silêncio que você consiga refletir e responda as perguntas, né? O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que as pessoas dizem que eu faço bem? E de que forma que eu posso ser remunerada por isso? Na hora que você responder as 4 perguntas e der match, você encontrou o seu propósito.
Exatamente. Não é? Muito bom. Bom, e o sexto passo para tirar as ideias do papel é ter a noção, até a Mônica está falando aqui, ó, aperfeiçoamento, é você ter a visão de que aquilo que você está fazendo agora é apenas a versão 1.0. E que você vai ter a 2.0, a 3.0. A gente fala, hoje o iPhone que a gente utiliza, que tem não sei quantas câmeras e recursos e não sei quanto de memória, de processamento e tal. Olha lá o primeiro. Ele não era assim. Olha agora. E o próximo que vai vir vai ser ainda melhor. E tudo na vida é assim. Quando a gente... sabe que tem uma coisa que eu gosto de fazer na área de festas? Eu gosto de pegar os decoradores que eu admiro, ir no Google ou até mesmo no feed do Instagram e navegar no feed, mas ir lá atrás. Ir lá atrás. E ver as primeiras festas. Tem até um profissional que eu admiro muito, que eu já conversei aqui, mas admiro muito mesmo o trabalho dele. E teve umas semanas atrás aí, ele postou, ele falou assim, eu vou postar a minha primeira festa. Ele falou, eu vou criar coragem e vou postar a minha primeira festa. E quando você olha, não é uma festa bonita para os dias de hoje, para o olhar de hoje. Uhum. Mas lá atrás foi o melhor que ele conseguia fazer com a ferramenta que ele tinha em mãos. Com o conhecimento dele, com a capacidade dele, com o acesso que ele tinha a mobiliário, peças, enfim. E ele fez, e ele falou, eu honro isso, porque fez parte da minha história. Exato. E daí, conforme você vai vendo as fotos, você vai acompanhando a evolução. Então, aquela primeira mesa que você fez, que esse profissional fez, era só a versão 1.0. E que tá tudo bem não ser a melhor. Mas eu sempre falo que a minha melhor live será a próxima. A minha melhor aula será a próxima. E é isso, porque hoje, sei lá, eu já tô na versão de live número 200, porque eu já fiz mais de 200 lives. Mas qual vai ser a melhor? A próxima. Qual vai ser a melhor festa? A próxima. Qual vai ser o meu cliente mais bem atendido? O próximo. Porque agora eu tô numa versão anterior ao que vai vir pela frente. Então, acho que isso também é um motivo para a gente tirar as ideias do papel, que é nós estamos só numa versão, mas que outras versões de nós mesmos poderão vir. Exatamente. E quanto mais a gente se conhece, né? Quanto mais a gente olha para essas partes que a gente falou, né? Porque, né, você acolher o imperfeito, isso também é algo que, né, que nos traz medo. Porque aí vem, o que o outro vai pensar? Será que eu vou agradar? Isso eu não gosto em mim. E às vezes o que você quer esconder é justamente aquilo que você precisa olhar e mostrar para você mesmo. Se você não gosta, você pode aprimorar, aperfeiçoar, né? Sim. E a partir daí, então, né, num tempo, né, de máscaras, né? Que antes, né, nos antigos teatros gregos, né? A palavra máscara, ela vem da palavra persona, que fala exatamente da personalidade. Uhum. Então, as máscaras, né? Então, qual que é, né, a máscara que agora, né, que você precisa tirar, né? Sim. Qual a máscara que você precisa deixar de usar? Sim. Né? E deixar vir realmente, né, sua verdadeira persona. Exato. Muito bom, sensacional.